Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, nesse trabalho conjunto com a Placas do Brasil para levar a melhor informação de marcenaria em chapa GMDF para você marceneiro que quer fazer aquele produto supimpa. Quem não sabe o que é supimpa, dá uma procurada aí no dicionário ou fala com o tio, com o avô, qualquer coisa assim, né? Muito bem, nós fizemos um vídeo anterior falando sobre o encaixe de rebaixo nas laterais, né, de uma caixa que vai constituir um armário de MDF, né? E aí, agora a gente vai abordar nesse vídeo o encaixe de rebaixo para o fundo, tá? Todos esses encaixes, pessoal, que a gente está mostrando, eles têm por finalidade aumentar a rigidez da caixa de tal forma que esse armário de MDF dure muito mais anos, tá? E, conforme havia sido dito em vídeos anteriores, né? Não é todo mundo que vai gostar dessa sequência de vídeos ou vai aplicá-la. Por quê? Porque você vai gastar mais tempo para produzir o seu móvel. Esse tipo de móvel é destinado a quem quer atender uma clientela de poder aquisitivo mais alto, mais exigente, para entregar produtos com um nível de qualidade infinitamente superior a que a imensa maioria do mercado pratica, tá? Então, se é esse o teu desejo, trabalhar com a clientela de maior poder aquisitivo, trabalhar menos e fazer mais dinheiro, porque você está trabalhando com um produto superior, né? Esse vídeo é destinado a você, certo? Então, de novo, não é produção louca, né? Corrida, né? Com competição por preço. Aqui o papo é qualidade. Então, o que é o rebaixo de fundo? É um rebaixo que a gente faz nas paredes, né, nas partes que constituem a caixa, para você abrigar o fundo entra aqui, ele é encaixado de tal forma que ele contribua para a resistência estrutural do móvel e também para o esquadrejamento, né? Então aqui eu estou mostrando as 4 peças que a gente tinha usinado, né, na vez anterior, no episódio anterior. Então aqui estão as laterais com os encaixes de rebaixo, a base e o topo, e a gente vai fazer um rebaixo aqui no fundo para que esta peça encaixe aqui, né? Então esse é o objetivo do rebaixo de fundo. Quais são os detalhes técnicos do rebaixo? A gente continua deixando, por ser um MDF de 15, uma borda de 3 milímetros, certo? E a profundidade vai ser a profundidade do MDF menos a espessura da fita de borda. Por quê? Porque você vai rebaixar aqui para encaixar o MDF vai ficar um cabelinho para cima e aqui na borda que sobrar, você vai colocar a sua fita de borda que vai ficar faceando com esse MDF. Então vai ficar aqui zeradinho, flush, tá? 00, bonitinho, como tem que ser, tá bom? Então aqui a gente vai fazer, a gente vai regular a máquina para obter essas especificações. Essa altura para produzir a profundidade que deu os 3 milímetros aqui e uma profundidade, a profundidade que dê essa distância, né? E também a profundidade para a fita de borda, né? Para você ter aqui profundidade do MDF mais a fita de borda. É o que a gente vai fazer agora. Vamos acertar a máquina para isso. Bem, pessoal, eu fiz o teste aqui, o ajuste da máquina, né? Então, essa distância aqui, ela me dá justamente quanto a peça está ficando aqui para dentro, né? Então, eu fiz a regulagem e aí eu tenho aqui, ó, uma babinha, uma diferença que é justamente o espaço para vir a fita de borda, tá? E ao mesmo tempo, a altura aqui dá a espessura de aba. Então isso aqui também já está pronto, né? Então agora é só fazer a usinagem das peças, tomando muito cuidado para saber qual é o fundo, né? Porque eu estou fazendo um rebaixo de fundo. Então já marquei aqui com a letra F qual é o lado em que eu tenho que fazer a usinagem para fazer do lado correto.
Aqui então, pessoal, está o rebaixo de fundo feito, certo? Quando a gente tiver feito a montagem da caixa, eu vou ajustar o fundo para que ele entre aqui zeradinho, sem espaço nenhum, né? Então esse fundo ele vai ser colado e parafusado aqui, trazendo uma rigidez à caixa muito maior do que aquela que é obtida quando as peças são montadas apenas com superposição ou seja, uma encostada na outra e a parafusamento, né? Aqui a gente tem os encaixes, colagem, tudo, a parafusamento, então a gente vai ter uma rigidez do conjunto muito maior do que a rigidez que é obtida com os meios de montagem tradicionais. Então é isso. Qualquer dúvida, basta colocar aí nos comentários do vídeo, né? Nesse trabalho conjunto que a gente está fazendo com a Placas do Brasil para levar a melhor informação de marcenaria de MDF para você. E como eu sempre digo, vamos juntos?